Olá! Boas-vindas a mais uma análise, onde a gente vai transformar as fontes fascinantes sobre uma freira espanhola do século XVI numa história super dinâmica, cheia de rebelião, misticismo e muita, mas muita força de vontade. Sabe, quando a gente pensa em figuras históricas da religião, logo vem à cabeça aquela vida super pacata e contemplativa, né? Mas a verdadeira história de Teresa de Ávila quebra totalmente esse molde. Ela foi uma verdadeira força da natureza que juntou uma espiritualidade super profunda com uma habilidade política simplesmente impressionante. Bom, dá só uma olhada nessa imagem incrivelmente visceral que as fontes trazem. Essa citação por si só já destrói completamente qualquer estereótipo entediante que a gente possa ter sobre freiras lá do século XVI. As palavras documentadas descrevem uma das experiências mais famosas e intensas relatadas pela Teresa. Não é só aquela reflexão silenciosa e distante, sabe? É algo muito físico, avassalador e quase assustador de tanta paixão e fé. E é justamente com esse nível de intensidade que a gente começa a sacar quem ela realmente era. Parte 1. Primeiros anos e rebelião. Para a gente entender de fato essa poderosa reformadora, o primeiro passo é olhar para uma infância que foi marcada por um atrito constante e bem inquieto com o mundo. Acompanhando essa linha do tempo, fica bem claro que a Teresa não teve nada parecido com uma criação comum. Imagina só, ela nasceu em 1515 e logo aos 7 anos de idade, ela literalmente fugiu de casa com o irmão, o plano buscar o martírio nas mãos dos mouros. E isso só foi frustrado porque um tio acabou encontrando os dois fora dos muros da cidade. Aí mais tarde, aos 14 anos, logo depois da trágica morte da mãe, as fontes mostram que ela entrou numa fase rebelde bem clássica. Ela ficou super focada na própria aparência e começou a ler compulsivamente romances de cavalaria. É uma humanidade muito real e palpável. E tem um detalhe vital aqui. A família dela pertencia aos chamados marranos, que eram descendentes de judeus convertidos. O avô da Teresa chegou a ser condenado pela Inquisição espanhola sob a acusação de voltar à fé judaica. Por causa disso, o pai dela precisou comprar um título de cavaleiro para tentar assimilar a família na sociedade católica da época. Isso adiciona uma camada de pressão social gigantesca e de perigo constante logo nos primeiros anos dela. Na casa da Teresa, a religião não era só uma questão de fé, era, na prática, uma questão de status e de pura sobrevivência. Parte 2. Misticismo e visões divinas. Vamos ver como essa tensão toda da juventude se desenrola numa época de doença grave e no profundo despertar místico que mudou a vida dela para sempre. Acontece que ela foi derrubada por uma doença devastadora, possivelmente malária. Foi tão grave que ela quase morreu. Relatam até que já tinham cavado a sepultura dela. Mas, confinada na cama, ela encontrou um refúgio na leitura. Um tio deu para ela o livro O Terceiro Alfabeto Espiritual e foi aí que o jogo virou. Ela aprendeu a praticar a oração mental, que é uma forma de contemplação interior muito profunda. E foi exatamente isso que lançou as bases para preparar a mente dela para as visões extraordinárias que aconteceriam ao longo dos 3 anos da sua recuperação. Os relatos detalham visões contínuas impressionantes. Por mais de 2 anos, ela contou sobre a presença invisível de Cristo. Depois, teve aquela experiência icônica da lança flamejante empunhada por um serafim, algo até imortalizado na famosa escultura do Bernini em Roma. E o mais fascinante é como ela suportava essa mistura indescritível de dor física com uma espécie de doçura espiritual enorme. Tudo isso acabou moldando o grande lema de vida dela, que era focado em suportar o sofrimento como uma forma de aproximação do divino. Senhor, ou me deixe sofrer, ou me deixe morrer. Parte 3. Reformando a Ordem Carmelita. Bom, todo esse fogo interno intenso não demorou para se transformar numa ação externa super palpável no convento onde ela vivia em Ávila. E as fontes ilustram perfeitamente esse abismo insustentável. Sabe o convento onde ela morava? Parecia mais um clube social da aristocracia. Tinha dezenas de visitantes da alta classe todos os dias, conversas super fúteis e regras bem frouxas. Rejeitando completamente essa superficialidade, Teresa criou a Reforma Descalçada. O nome diz tudo. Era um retorno radical à pobreza extrema. As freiras andavam literalmente descalças ou de sandálias. Usavam roupas simples, mantinham silêncio total e viviam em estrita clausura. Mas é claro que mudar o status quo nunca é fácil, né? A Teresa enfrentou uma reação duríssima da população local, ficou sob escrutínio da Inquisição e lidou com a hostilidade da própria ordem religiosa. Mas olha a sacada genial. Em vez de apenas se recolher para rezar, ela mostrou uma habilidade política feroz. Ela escreveu inúmeras cartas, conseguiu patronos ricos para financiar suas ideias e navegou por toda aquela burocracia complexa de poder até conseguir a sanção do Papa para seguir com a reforma. 17.
Esse número expressivo é o total de novos conventos estritamente reformados que ela fundou pessoalmente cruzando a Espanha de um lado para o outro. Usando de muita tenacidade e pragmatismo, e aguentando as estradas terríveis e o clima rigoroso ao longo de 2 décadas, ela ergueu toda essa rede de carmelos descalços na base de muito suor. Parte 4. Os 4 estágios da oração. O incrível é que, no meio de toda essa loucura de fundar conventos e gerenciar crises, ela ainda achava tempo para escrever uma teologia complexa sobre a ascensão da alma. Vamos dar uma olhada em como ela dividiu a jornada da alma até o divino. Ela criou 4 estágios superestruturados e lógicos. Tudo começa com a oração mental, focada na concentração e contemplação. O segundo passo é a oração de silêncio, onde a vontade humana meio que repousa e se perde em Deus. O terceiro é a devoção de união, uma paz tão profunda que absorve a razão. E por fim, chega-se à devoção de êxtase, um transe onde a sensação física do corpo simplesmente desaparece. E a realidade física desses transes no último estágio ia muito além do psicológico. Envolvia a perda total das sensações e o que ela descrevia como o corpo sendo elevado no espaço. Na verdade, a tradição e as testemunhas da época relatam que ela chegava a levitar em público durante as missas. É justamente essa capacidade absurda de analisar e descrever estados intangíveis que a torna uma autora tão única. Parte 5. Obras literárias e legado. Chegando na reta final da vida dela, a gente começa a ver como essas experiências formaram um legado incontestável que durou séculos. A Teresa não guardou nada só para ela. Ela codificou essas vivências nestas 3 obras fundamentais, que hoje são consideradas o auge da literatura renascentista espanhola. O Livro da Vida é uma autobiografia cativante. O Caminho da Perfeição funciona como um manual prático super detalhado. Mas a coroa de tudo é o Castelo Interior, a obra-prima inquestionável dela, onde usa a metáfora de que a alma é um castelo de cristal com 7 moradas sucessivas que levam direto ao divino. O que chama muito a atenção é que por séculos ela enfrentou uma baita resistência institucional. As autoridades usavam a desculpa do sexo biológico para negar reconhecimento a ela. Mas a genialidade da escrita era tanta que, com o tempo, forçou uma mudança monumental. A Igreja não teve como ignorar a clareza daquelas análises da alma. E assim, em 1970, o Papa concedeu a ela a maior honraria teológica possível, proclamando-a a primeira mulher doutora da Igreja Católica. E aqui vai uma curiosidade histórica fantástica. 10. Esse é o número exato de dias que simplesmente sumiram do calendário na noite em que ela morreu, em outubro de 1582. Mas como isso é possível? É que exatamente nessa mesma noite, os países católicos estavam fazendo a troca histórica do calendário juliano para o novo calendário gregoriano. Então, por causa do ajuste, a história perdeu 10 dias num piscar de olhos. Uma saída literal e espetacular deste mundo. Para a gente encerrar essa análise, fica aqui a nossa reflexão final. A história da Teresa de Ávila não é só algo que ficou no passado. É sobre como equilibrar uma profunda reflexão interior com uma ação exterior imparável. Pensa bem, se uma freira do século XVI conseguiu reformar instituições rígidas, escrever livros revolucionários e navegar politicamente através de pressões extremas, sem perder a própria bússola, de que forma essa mistura imbatível de misticismo e pragmatismo feroz pode inspirar o crescimento pessoal e a superação dos desafios complexos de hoje? É um conceito poderoso para a gente levar para a vida.